Fala pessoal, tudo bem? Tudo certo? Um dia maravilhoso aí para vocês. E eu tava pensando em algumas coisas, situações que vão acontecer no dia a dia nosso e várias reflexões que chegam até nós, inclusive de pessoas falando do dia a dia, falando de seus futuros e tudo mais, né? Porque a gente acaba lidando e se relacionando com muita gente por trabalhar com o público, né? A gente trabalha com serviço, trabalha com equipe também, trabalha com pessoas de diversas culturas, níveis financeiros diferentes, de diversas localidades, de diversas situações que passaram. Cada pessoa passou por uma situação totalmente diferente na vida, né? E daí eu estava ligando alguns pontos da minha própria vida com os assuntos e daí lembrei da primeira tatuagem que eu fiz com 17 anos, né? Até quando entrei no quartel, fui militar um tempo, né? Enfim, eles pegaram bastante no pé e eu cansei de falar a mesma coisa para explicar o que era, né? Que na época tatuagem não era tão difundida e utilizada assim, o pessoal pegava um pouco no pé, principalmente no serviço militar, né? Daí, nesse braço aqui é um código de barras, tá? E daí esse código de barras eu fiz na época em protesto, que praticamente todo adolescente aí ele tem uma pegada antissocial, uma pegada à esquerda aí, quer mudar o planeta assim de formas talvez não muito eficazes, mas sim, todo mundo em algum momento já teve um período na vida aí de grandes protestos e coisa, né? Então na época eu fiz essa tatuagem em protesto, tá? Do que eu vivia dia a dia, né? O que eu pensava, o que as pessoas almejavam para suas vidas, enfim, né? E daí esse código de barra significava que era um protesto contra o homem ser produto, né? Código de barras, produto, né? Da sociedade. Então a sociedade quer que tu nasça, cresça, forme uma família e morra o quanto antes para dar menos prejuízo para ela possível, né? Enfim, né? Somos produtos, é como se fosse uma linha de produção. Na época eu escutava Pink Floyd, e daí tinha aquela música que eles carimbavam o pessoal atrás na nuca, enfim, né? Que era tudo a mesma coisa. Nasce, cresce, vai para aula, começa a trabalhar e vira um número da sociedade, né? E simplesmente o número da tua identidade, que é o que tem no código de barras aqui meu, tu passa a ser isso, né? Daí o cara vai amadurecendo, evoluindo e refletindo sobre, inclusive esse protesto foi para a gente valorizar de fato as pessoas pelo que elas são, pelo que elas entregam para o mundo, né? Como pessoas de bem e tal, para mim tem muito mais valor e sempre vai ter muito mais valor se uma pessoa é de bem, se ela entrega frutos positivos, se cuida da sua família ou coisa parecida, do que uma pessoa aí financeiramente desenvolvida, que chegou a outros patamares financeiros, que são coisas que se conversam, mas elas acontecem em paralelos. Os frutos que tu dá, positivos ou negativos, o dinheiro ele não interfere, sim ele potencializa, né? Cada fruto ou cada atitude que tu tem dentro de ti ou que tu externaliza ela, enfim, né? Então eu sempre protestei contra essa pegada da sociedade que eles valorizam as pessoas pelo que tem, pelo resultado financeiro que promovem, né? O dinheiro é que nem um talento, né? Ganhar dinheiro é um talento, né? É que nem andar de bicicleta. Se fosse impossível e inacessível para as pessoas, a pessoa que é traficante, trabalha com coisa ilícita, não ganharia dinheiro também, né? Não precisa ser bom ou ruim para ganhar dinheiro, e sim, é um talento, é uma área a desenvolver a mais na vida, ou conseguir alcançar outros patamares financeiros, enfim, né? Então, assim como qualquer outra, né? Cultura, uma língua, uma profissão, tu precisa ter
dedicação naquela área para se desenvolver e para de fato chegar a um determinado resultado, né? Então esse era o meu protesto, né? Valorizar o homem como um ser humano, pelo que entrega, pelo fruto dele, pelo que, se ele é do bem, se não é, e não pelo que ele tem, né? Que a grande maioria da sociedade valoriza as pessoas pelo poder aquisitivo, né? Mas daí, entre um acontecimento e outro, dentro da empresa, das empresas aqui, enfim, amizades, pessoas que o cara vai se relacionando, né? Eu vejo muita, assim como a postagem anterior no Stories aí, eu vejo muita gente responsabilizando tudo e todos frente aos resultados que eles vão obtendo na vida e dizendo que a responsabilidade, infelizmente, é a responsabilidade do outro. Mas daí eu chamo e pergunto para provocar vocês: qual é o único lugar no mundo que você consegue modificar? Dentro, você mesmo, né? Que por consequência disso tu gera um resultado melhor ou pior, ou gera um fruto em determinada área. Então, tu modifica dentro para o externo mudar. E isso não é uma convenção geral, não é a opinião da maioria. As pessoas passam culpando tudo e todos, os ambientes, as situações que ocorrem, entre outras coisas, né? E daí eu vejo o pessoal reclamar, vão jogar futebol, um time contra o outro, o time perde, eles reclamam do treinador, eles reclamam do juiz, eles reclamam de tudo menos, opa, o que a nossa equipe poderia de fato ter entregado mais para ganhar o jogo. Porque eu já vi times com um treinador péssimo entregar um excelente resultado. E já vi o contrário também, times com um nível muito baixo, com um treinador excelente, entregar um resultado também muito bom. Tá? Então, é possível entregar resultados sem responsabilizar determinadas partes, mas que se de fato a gente quer um resultado superior, a gente vai ter que entregar algo a mais nosso, tá? E não, quando a gente se coloca como um número, apesar de o protesto lá de quando eu era jovem ser válido, ter de fato, como é que eu posso falar, cara? Ter de fato lógica. Hoje eu vejo já um pouco diferente, e não diferente anulando aquele, sim, quanto de mim eu entrego e quanto de mim eu consigo mudar para gerar X ou Y resultado. E se a sociedade vai me tratar que nem um número, ou vai me tratar de qualquer forma, ou eu vou ser descartável para muito lugar, ou para lugares onde eu atuo, é porque, com certeza, eu tenho parte nisso. O que é ter parte nisso? Eu aceito aquela situação em que me coloco, tá? O que é aceitar? Ah, mas então tu não deveria vivenciar determinadas coisas? Não, muito pelo contrário. Tu vivencia algumas coisas em determinados lugares porque tu se coloca neste local. E aqui eu quero fazer uma colocação em relação a trabalho. Depois eu vou colocando em outras áreas, assim como falei do jogo, enfim. Em toda a minha vida, em todos os lugares que eu trabalhei, eu trabalho desde os 12 anos de idade, tá? Eu tenho 38 hoje, isso fazem bastante tempo. 12 anos, diminui 2, dá 6, 26 anos de trabalho já. Tem pessoal que se forma com 22, 23, o primeiro ano de trabalho é depois da formatura, e tá tudo bem, talvez eu disse, né, não é regra, né, espero que não, mas talvez as minhas filhas vai acontecer a mesma coisa, vamos ver até lá. Graças a Deus vai ser a condição que a gente espera ter e espera continuar com essa condição para que elas se dediquem de fato no que elas sonham, ou
tenham responsabilidades frente àquilo que elas se proporem. Vamos ver como é que vai sair, como vai andar a carruagem, né? A gente tem planos, mas os melhores planos para a nossa vida é Deus quem dá, né? E vamos se modificando conforme vai acontecendo, né? Então, assim, desde os 12 anos de idade, eu nunca fui desligado de um local onde eu trabalhava, porque eu sempre escutei o que era necessário fazer. E isso vem em encontro à conversa que eu postei aqui há 2, 3 dias atrás, que às vezes a gente está entregando e sente que não é o suficiente o que a gente entrega, mas às vezes a gente não está entregando o que necessita o local. Então eu sempre fui muito ouvido do que de fato era a minha função em determinado local e que de fato esperavam de mim, e sempre fui muito dedicado, com vontade. Não vai pensar que o cara não errou muito. Nossa, fazia cada esculhambação, eu brinco, né? Pareceu o Trapalhão trabalhando, né? Os Trapalhões. O cara se lembra de cada coisa que o cara errou, se atrapalhou e fez errado. Nossa, o cara fica até sem jeito de pensar e lembrar, né? Mas eu conto com alegria, né? Porque o cara está se desenvolvendo, né? Está aprendendo, enfim, né? E continua errando até hoje, vai continuar a vida inteira. Quem muito faz, muito erra, né? Senão não tem como aprender também, não tem como avançar, não tem como amadurecer em determinada situação, determinada profissão ou determinado trabalho, enfim, né? E daí eu quero dizer que, por ser muito ouvido e saber de fato o que a pessoa espera de mim, eu acabava entregando sempre o que a pessoa esperava e me dedicando com afinco, com vontade. Eu acabava entregando a mais do que ela esperava. Por quê? Porque de fato eu procurava entender o que a pessoa espera de mim, o que aquele local quer que eu entregue, tá? Do contrário, eu vi muitas pessoas do meu lado trocando 1, 2, 3, 10, 50 empregos e nunca tá feliz, e se sentir descartável e se sentir mal por isso e não se encaixar. Mas se tu perguntar para a pessoa, ela nem sabe o que ela precisa entregar no local, nem sabe qual é a função e para onde o local está caminhando, não entende a visão do local. Isso pode ser uma falha do gestor, de todos os lados. Porém, quando a pessoa se sente pronta e se sente importante ao ponto de querer saber e se interessar saber pelo que tem que entregar, então acaba, mesmo que não está claro no ambiente onde que ela está inserida, ela acaba entendendo o que ela precisa entregar e entrega até mais às vezes, porque ela tem esse interesse. Ela não está lá esperando alguém mandar fazer alguma coisa, esperando o trabalho vir até ela para se resolver, ou pelo interesse ela conseguiu de fato executar e fazer o que precisa ser feito. Então, eu nunca, em toda essa minha história de 26 anos de trabalho, nem sei se é pouco ou é muito, depende a referência. Tem gente com 80 anos que trabalhou 60, mas tem gente com 30 que trabalhou 3, 4, enfim, né? Então, em todo esse tempo, e eu já trabalhei em vários lugares, eu nunca fui desligado de um local, nunca fui desligado de uma empresa. E se eu falar com todas as pessoas com que eu trabalhei, isso é história, é inegável, tá? Elas com certeza, e elas falam isso para mim, elas comunicam isso, porque eu sou amigo de todos os lugares onde eu passei. Elas comunicam e diziam, nós podíamos voltar a trabalhar junto, né? E eu, com certeza, vontade, saudade, inclusive, né? De tudo que se foi, tudo que passou, né? E são muito meus amigos até hoje, enfim, né? Para ter uma ideia ali, quando eu entrei na odontologia, o meu primeiro chefe, ano passado a gente viajou para o Egito junto, entendeu? Subiu o Monte Sinai lá, enfim. Então, tamanha importância que ele teve na minha vida e tamanha entrega, com certeza, da minha parte para ele, para o negócio dele. Por quê? Porque eu estava interessado naquilo que eu fazia, tá? E não é impossível para ninguém, e sim
a gente passa a ser um número em determinado ambiente que a gente está inserido, a partir do momento que a gente se considera um número e não faz nada para mudar isso, não faz nada para entregar a mais e não faz nada para querer modificar o ambiente, tá? Então, o meu pensamento sempre foi: vou entregar o máximo de mim e vou querer saber o que a pessoa quer receber de fato de mim para eu conseguir êxito e sucesso naquilo que eu estou me dedicando, né? Então, quando a gente se coloca como um número, se coloca como estamos à mercê de governo, estamos à mercê do meu chefe, pode acontecer qualquer coisa na minha vida e as pessoas escolhem o meu futuro, escolhem o que vai acontecer, escolhem o que eu vivo. Quando eu me coloco neste lugar, de fato é isso que vai acontecer na minha vida, e de fato é isso que talvez eu não queira que aconteça e passa a acontecer, e eu começo a arrumar culpados ou responsáveis do acontecimento, aquele acontecimento da minha vida. Mas na realidade é só o teu posicionamento e o teu ponto de vista em relação à tua própria vida que não está adequado, porque a única pessoa que pode mudar a tua história é tu mesmo. A única pessoa que pode mudar o resultado da tua história é tu mesmo. João, e como é que tu chegou no ponto e entendeu que tinha que sair de determinado lugar e foi viver outra coisa? O ponto que não fazia mais sentido para mim, porque teve lugares maravilhosos que eu trabalhei, maravilhosos, tá? E eu fiquei chateado quando eu saí, mas eu precisava me mudar da cidade, eu precisava casar, eu precisava, enfim, né? Teve acontecimentos que me fizeram alçar outros voos, enfim. Mas teve lugares que eu me dediquei muito, ia atrás e me desenvolvia, fazia formação disso, daquilo, daquele outro, e nada impactava positivamente no lugar onde eu estava inserido, e eu sabia quanto eu entregava, e por entregar muito, eu tinha maturidade de entender que ali não era mais o meu lugar, porque não interessava quanto eu entregava e não importava a minha entrega, que não ia gerar um resultado diferente. Então não era mais sobre mim, era sobre o ambiente mesmo, que não era um ambiente propício a crescimento, tá? E porque a gente tem a percepção, é muito simples estar numa organização e enxergar se vai ter crescimento ou não dentro daquela organização, até o momento que tu conversar com a pessoa, tu conversa com o teu líder do setor, ou o teu gerente, ou o teu CEO da empresa, e ver se ele tem uma perspectiva para a tua vida, ou ele tem um planejamento para a tua vida de crescimento. Vamos lá, desde que tu entregue o que de fato ele está precisando, né? Se ele está precisando que tu entregue feijão e tu começa a entregar farinha, obviamente tu não vai chegar no resultado que tu espera, né? Então, a pessoa te orienta, te direciona, te fala o caminho, tu também não está a fim de ouvir, ou não está a fim de executar determinada coisa e acha que a solicitação do outro não tem nada a ver, obviamente tu não vai obter o resultado que tu espera, porque tu está agindo contra o que o teu gestor, o teu CEO, o teu chefe, o teu diretor, enfim, está solicitando, né? Então, essa conversa veio à tona depois que alguns acontecimentos foi se estabelecendo determinada situação no dia a dia, no passar dos dias, e eu tenho lido, tenho estudado algumas coisas, e daí eu vi essa postagem do Paulo Vieira, eu disse, vou falar um pouquinho a respeito disso, que é um assunto bem importante, e eu quero dizer que a pessoa, para chegar num determinado ponto, um determinado resultado diferente dos demais, ela vai ter que se dedicar e entender que ela é o criador da própria história, tá? E para ela ser valorizada não como um número, assim como era o meu protesto, né? Ela vai ter que entregar, ter uma entrega, um fruto, um resultado do que ela faz,
diariamente, uma entrega a mais ou constante por algum período para gerar X resultado. Então, para tu não ser valorizado como um número, tu tem que agir como se não fosse um número de fato. Tu tem que querer entregar mais, tu querer saber o que precisa entregar, tu tem que querer se dedicar para gerar tal resultado. Então, tem muita gente reclamando que passou uma vida inteira trabalhando e foi tratada que nem um número, mas eles estão só arrumando um culpado para a própria vida, tá? Eles estão arrumando culpado para tudo e provavelmente eles têm o mesmo padrão de comportamento em todas as áreas. Vai falar do trabalho, o culpado é X ou Y. Vai falar do relacionamento, a responsabilidade do outro, da outra pessoa. Vai falar da condição física, o culpado é tal e tal pessoa. Vai falar da saúde, tudo a responsabilidade, culpa é do ambiente ou de outras pessoas. E na realidade a gente tem que mudar essa chave, girar essa chave e entender que o resultado nosso na vida depende da nossa dedicação, depende do nosso interesse em saber o que precisa ser feito no ambiente que está inserido para gerar um resultado distinto aí e para também não sofrer o pênalti, que eu digo, não sofrer a consequência de uma negligência nossa da onde que a gente está inserido, porque a gente vai achando defeito e problema e responsabilizando tudo e todos e da situação, até, minha família não foi adequada e por isso que eu gero tal resultado. E na realidade é a nossa escolha. Eu gosto de um exemplo de 2 irmãos gêmeos, isso é uma história verídica, tá? Tinha 2 irmãos gêmeos, tá? E um deles tinha virado bilionário, tinha uma família extremamente próspera, feliz, adequada, os filhos se desenvolveram, chegaram a construir as suas famílias, estavam muito alegres, enfim, uma família unida, se desenvolveu financeiramente absurdamente, o cara tinha uma saúde assim, de ferro mesmo, nossa, era incrível a vida do cara, tá? E perguntaram para ele, por que você se cuida tanto da saúde, como que você conseguiu um sucesso gigante assim na tua família, etc. Ele disse, porque as pessoas da minha família de base, da onde eu nasci, não se cuidava nada da saúde. Então o pai era alcoólatra, a mãe drogada, etc, etc. E eu vivia num ambiente muito inadequado e eu não quis replicar isso para não viver as mesmas situações. Aí foram perguntar para o outro irmão dele que estava usuário de drogas, acabado na bebida, etc. E perguntaram para ele, fizeram a mesma pergunta. E o cara é irmão gêmeo, nasceram juntos e viveram praticamente as mesmas coisas, né? Não as mesmas coisas, óbvio. Tiveram estímulos diferentes, né? Mas daí perguntaram para o irmão, como é que tu foi chegar numa situação dessa, isso, aquilo, etc. Não, o cara disse, porque meu pai bebia, porque minha mãe era usuária de drogas, porque o meu ambiente onde eu estava inserido era doente, não tinha como ser diferente. Então, nós temos as mesmas pessoas, aliás, 2 pessoas distintas, nasceram juntas, estavam inseridas no mesmo ambiente, só que geraram resultados diferentes. Por quê? Porque um decidiu utilizar a história de dor, as situações que viveram até então para gerar um resultado absurdamente diferente e usar aquilo lá como motor propulsor para gerar X resultado. E outro decidiu utilizar o ambiente, as situações que viveu como desculpa para o próprio fracasso, que é muito mais fácil. E eu quero dizer para vocês que é muito mais fácil se colocar na posição de fracassado, é muito mais fácil sofrer as situações, é muito mais fácil não gerar resultado, porque não precisa de esforço para isso, é só ir vivendo e arrumando culpados. Para gerar um resultado diferente, para gerar uma outra situação, seja a área
qualquer área da tua vida, seja a área que tu quer gerar um outro resultado, tu vai ter que se dedicar e se dedicar muito para gerar um resultado distinto. Porque senão todo mundo era feliz, todo mundo era multimilionário, todo mundo tinha uma saúde adequada, todo mundo vivia o sonho. E a grande maioria das pessoas não vive os seus sonhos, não tem um resultado financeiro absurdo, elas não conseguem estar felizes com o que fazem ou com o que elas planejaram, o resultado daquilo que elas planejaram. Talvez elas nem planejaram, elas só foram vivendo dia a dia, só foram tomando alguma decisão, e sim ou não, e de forma facilitada. Então, para gerar um resultado distinto, tu tem que ter dedicação distinta, tem que ter planejamento, tem que ter empenho, esforço, tem que ter constância, tem que ter resiliência, tomar ruim e seguir até chegar no teu objetivo. Então, tu não vai conseguir ter uma família próspera e feliz sem uma dedicação ali. Tu não vai conseguir um resultado financeiro distinto sem uma dedicação distinta, estudar sobre, se dedicar, investir, conhecer o que tu está fazendo. Tu não vai conseguir gerar um resultado diferente nas tuas amizades se tu não cultivar elas de forma distinta. Então, tu não vai conseguir se desenvolver dentro do teu trabalho ou numa situação que tu quer mudar na tua vida se tu não gerar muita dedicação, se tu não tiver muita dedicação para gerar o resultado que tu quer. Então, gerar um resultado comum, um resultado médio, regular ou ruim, é muito mais fácil, porque são apenas desculpas que tu tem que dar, são apenas posicionamentos simples que tem que dar, porque para olhar para uma história difícil, sofrer história difícil e decidir vencer, tu precisa de muito esforço. E daí eu te provoco, até quanto tu está disposto a te esforçar para avançar e mudar alguma área de tua vida? Até quanto qual é o preço que tu está disposto a pagar para gerar um resultado distinto para a tua vida? Então, isso não interessa a área que tu vai utilizar essa informação, mas eu quero deixar claro, e por experiência de vida, tu só vai gerar um resultado distinto se tu decidir olhar para si mesmo e aceitar que o único que pode mudar a tua vida é tu mesmo. E a única coisa que tu tem que modificar é dentro, para depois gerar um resultado fora, para depois talvez mudar teu ambiente, e se aquele ambiente não for compatível com essa mudança, essa dedicação extra que tu deu, tu buscar um ambiente que vai te valorizar. Mas isso é muito mais sobre ti do que sobre o ambiente, porque é possível modificar e muito qualquer tipo de ambiente, desde que tu escolha não dar desculpa para o resultado que tu não tem e achar culpados, tá bom? Então só uma reflexão, uma conversa, porque eu tive que chegar um momento e tomar algumas decisões em algumas áreas da minha vida e me jogar de corpo, alma, coração, com toda a minha força física, com toda a minha força psicológica, com tudo que eu tinha dentro de mim, toda a minha fé, para ficar bastante tempo me melhorando naquela área para gerar uma situação distinta, ou bastante tempo de dedicação para chegar em outro patamar. Não interessa a área que tu escolher, certeza que tu vai gerar um resultado distinto se tu tiver uma entrega distinta e parar de culpar tudo e todos, tá bom? Fica aí minha experiência, fica aí um pouco, se eu conseguir contribuir de alguma forma com a vida de vocês, aí eu já fico bem feliz. E vamos lá, que tem muita coisa para fazer hoje, e muita dedicação a mais, e muita entrega para gerar aquele resultado que a gente tanto espera, a gente tanto quer, a gente tanto almeja, tá bom? Beijão aí, pessoal, e pau na máquina, que
Tá recém começando a semana, mas que dia começa? Todos os dias começa, todos os dias. O dia é hoje de mudar a vida. O dia de mudar a nossa vida é hoje. E nós só temos o hoje. Amanhã o cara não sabe nem se está vivo e o ontem já passou. Não interessa o que tenha até acontecido. Se tu utilizar como desculpa para não gerar resultado, vai permanecer no mesmo lugar, tá bom? Grande beijo aí, pau